Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira, começando também mais uma semana, então eu desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos na sua vida pessoal e profissional. E hoje, dia 20 de dezembro, vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama e falar também da expectativa, por anúncio de novos reforços no dia de hoje. O Vasco que no final de semana anunciou 4 jogadores, agora começando a semana, também existe a expectativa de mais jogadores chegarem no Vasco da Gama. Eu acho que, não dá para dizer aqui com toda certeza, mas é grande a possibilidade de nessa semana, não sei hoje, mas nessa semana o Vasco anunciar mais alguns jogadores. Enfim, vamos conversar sobre isso. Vamos falar aqui também um pouco mais sobre a situação do Recalde, o paraguaio, que vem aí movimentando também o noticiário vascaíno. Tudo depois que você deixar aquele like, que é muito importante, e também depois que você se inscrever aqui no canal, que também é muito importante, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e hoje, dia 20 de dezembro, completa-se 21 anos do título da Copa Mercosul do Vasco, a conhecida como virada do século, O Vasco perdia por 3-0 e virou para 4-3 no segundo tempo contra o Palmeiras, num show de Viola, Romário e dos dois Juninhos, o pernambucano e o paulista. 21 anos. Se você teve idade para acompanhar isso, porque também o público aqui no YouTube é muito jovem, se bobear, muita gente que está assistindo não era nem nascido nesse dia, mas se você já era nascido, conta aqui nos comentários qual foi a sua reação, onde você estava, onde você assistiu esse jogo. E é uma pena ver que 21 anos depois o Vasco está nessa situação aí tão delicada na Série B do Campeonato Brasileiro, passando muita dificuldade financeira, enfim. O tempo aí cobrou caro da gente, mas a gente fica sempre na torcida para que a coisa melhore daqui para frente. E bom, vamos falar aqui sobre as negociações do Vasco e esse período de vai e vem do mercado, jogador chegando, jogador saindo. Agora final de ano também, tá chegando aí festa de Natal, festa de Ano Novo. Nem todo mundo tem tempo de ficar ali o tempo todo na internet procurando vídeo no YouTube para se atualizar sobre o mercado do futebol. Então, baixe o OneFootball, que lá o Vasco contratando alguém, o Vasco dispensando algum jogador, vendendo alguém, como foi o caso do Ricardo Graça, que a gente vai falar nesse vídeo também, você é notificado no seu celular. Aconteceu alguma coisa importante no Vasco? O OneFootball te manda a notificação e é um aplicativo completamente gratuito. É um aplicativo que é parceiro do Vasco e parceiro também aqui do canal Machão da Gama. Para baixar, link aqui na descrição do vídeo. O primeiro link é da OneFootball e também o QR Code que apareceu na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa de graça. E agora vamos falar de Zé Ricardo, Zé Ricardo, a expectativa é que hoje, o Zé Ricardo já apareça aqui no Rio de Janeiro, já como treinador do Vasco, Ele viajou de Dubai, de onde ele estava, do Catar. Então a expectativa é que o Zé Ricardo chegue ainda hoje no Rio de Janeiro. Existia até a expectativa de uma coletiva de imprensa do Zé Ricardo ainda no dia de hoje, mas não sei se isso vai acontecer. Provavelmente durante a semana o Zé Ricardo deve ser aí apresentado oficialmente, vamos dizer assim, numa coletiva de imprensa, respondendo ali as perguntas dos jornalistas. Existe também a expectativa de que com a chegada do Zé Ricardo, alguns jogadores que estão sendo pretendidos aí, essas negociações avancem. Então essa semana tem tudo para ser muito movimentada no Vasco, com a chegada do Zé Ricardo e também com a chegada de novos reforços. Inclusive, sobre reforços, como eu disse, o Vasco anunciou 4 jogadores no final de semana, e tivemos uma curiosidade nesses anúncios, O Vasco seguiu ali um protocolo de horário. Na sexta-feira o Vasco anunciou o Yuri às 11 da manhã e depois anunciou o Thiago Rodrigues 1h da tarde. Depois no sábado o Vasco anunciou o zagueiro equatoriano Luiz Cangá às 11 horas da manhã e depois 1h da tarde o Vasco anunciou o Edmar. Então fica a expectativa para hoje também, Será que vai chegar algum reforço hoje? Vamos ficar ligadinho aí nas redes sociais do Vasco às 11 horas da manhã, Se vai aparecer alguém às 11. Se não aparecer às 11, aí já fica, talvez não chegue nenhum reforço hoje não. Tem alguns nomes ali que estão em negociação, como o Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, o Cortez, que está livre no mercado depois de ter sido liberado pelo Grêmio. A situação do Cortez, acredito que não vai avançar porque o Vasco já apresentou o Edmar, que é para a mesma posição, lateral esquerda.
Tem a situação do Raniel, que estava em negociação com o Vasco também, Caio Dantas, do Náutico, enfim, muitos jogadores que o Vasco está aí conversando. Tem o Yuri Castilho também, do Portimonense, né, que jogou a Série B pelo CSA, mas esse o empresário disse que só vai voltar a tratar do assunto depois do ano novo. Mas enfim, vamos ficar na expectativa, né? Vai que hoje o Vasco apresente algum novo reforço, né? Tomara, né? Tomara, dar aquela movimentada. Enfim, é sempre bom novos jogadores aí, dar aquela mudada de energia, dar uma mudada no ar. Até porque o Vasco está apresentando um monte de desconhecido, né? Então a gente não sabe nem se o cara é bom, se o cara é ruim. A gente fica naquela dúvida. Vamos ver aí, vamos ver quando esse cara estrear aí, se ele presta ou se não presta. Era complicado igual no ano passado, né? Que vem com Léo Jabá. Aí, meu Deus do céu, tu já sabe que isso aí não vai dar em nada. Marquinhos Gabriel, que não jogava nada há uns 5 anos. Hernando, enfim. Pelo menos dessa vez a gente está tendo aí o benefício da dúvida. E bom, falamos aqui de possíveis chegadas. Vamos falar agora de uma saída que foi confirmada ontem. O Vasco ainda não publicou no seu site oficial, né? Mas a informação de ontem do jornalista Vene Casagrande é que o Vasco sacramentou a venda do Ricardo Graça para o futebol japonês, para o Jubilo do Japão. Após uma longa negociação e inúmeras reuniões, o Vasco acertou a venda do zagueiro de 24 anos. E agora falta apenas ali os trâmites da documentação para que essa transação seja, enfim, sacramentada e oficializada. A operação é considerada complexa entre as pessoas do Vasco envolvidas nessa negociação. Isso porque o Ricardo Graça tinha um percentual ali do seu direito, né, direitos econômicos. O Vasco também tinha uma dívida pendente com o jogador. E enfim, então o valor dessa venda, que foi de 1,5 milhões de dólares, que dá algo em torno ali de 8 milhões de reais, o Vasco não vai embolsar esses 8 milhões de reais, né? Uma parte vai ficar ali por Ricardo Graça, por conta da dívida que o Vasco tem com o jogador e também por conta do pedaço, né, que ele tem do seu próprio passe. Não sei ali quantos por cento, disseram 15%, outros disseram 20%, mas enfim, se bobear, deve sobrar uns 4, 5 milhões para o Vasco dessa negociação do Ricardo Graça, que sinceramente, para mim já está muito bom, porque se saísse de graça já estava bom. Só de não correr o risco mais ele vestir a camisa do Vasco já está valendo a pena. Então se está saindo, está rendendo aí qualquer milhãozinho, tá bom. Porque Ricardo Graça, desculpa o trocadilho, de graça já está caro. Então se a gente conseguiu ainda vender para o Japão e vai botar um dinheirinho no bolso, melhor dos cenários. E agora, para finalizar aqui, vamos falar da situação do Recalde, né? O Jorge Recalde, que é o paraguaio lá do Olímpia, que está em negociação com o Vasco. A informação aqui do jornalista José Roberto Coutinho, do portal IG. Ele conversou com o Regis Marques, que é o empresário do Recalde. Regis Marques, para quem não conhece, também é um empresário do Martin Silva, empresário do Aranda, empresário do Júlio dos Santos, empresário do Galarza, enfim, daqueles outros 2 paraguaios também que estavam na base do Vasco. Então é um empresário que tem uma relação muito próxima com o Vasco. E o Regis quer colocar esse jogador no Vasco, né? Quer colocar o Recalde no Vasco porque é um jogador que está no futebol paraguaio e, bom, no futebol paraguaio não tem como se destacar muito, né? Então ele quer tirar o jogador do Paraguai e trazer para o Brasil, e o Vasco é o clube onde ele tem uma boa abertura, uma boa relação com a direção. E para o jornalista, o Regis Marques informou que vai tentar fazer um acordo para que o jogador deixe o Olímpia. Ele ainda tem contrato lá com o Olímpia, né? Mas o Olímpia vive uma grande crise financeira, já informou que quer reduzir custos, né? Reduzir até salário dos jogadores. E ele tem uma dívida também com o Recalde, né? Uma dívida ali de cerca de 1 milhão de dólares, que dá mais ou menos ali 6 milhões de reais. O Olímpia deve esse dinheiro para o Recalde. Então existe a possibilidade, né, de entrar num acordo e o jogador conseguir uma liberação do seu atual clube. E o Vasco está esperando isso, né? O Vasco espera uma liberação do jogador lá do seu clube, né, do Olímpia, para poder avançar nessa negociação. Mas as informações aí que a gente tem é que entre o Vasco e o empresário, né, do jogador, entre o Vasco, o empresário e o atleta, a situação é boa, né, está encaminhada. Falta realmente a liberação do Olímpia, que é a parte mais complicada, mas isso aí tá com carinha de que vai ter um desfecho positivo e de que o Recalde pode sim jogar no Vasco na próxima temporada. E é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Eu volto ainda hoje para falar mais sobre o Vasco. E é isso. Tamo junto. Um abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.